Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos de volta das férias, então, já dia 5 de agosto de 2019, é um enorme prazer, são 18 horas e 6 minutos, estar de volta com vocês aqui hoje. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, o tema de hoje é como colocar uma ordem de compra, uma ordem de venda dentro de um home broker ou dentro de uma plataforma. Algumas pessoas estão com bastante dificuldade quanto a isso, e é normal, quem nunca fez isso pode realmente ter algumas dúvidas. Então eu vou colocar aqui para vocês rapidamente como que a gente faz isso. Logicamente que isso vai depender um pouco de corretora para corretora. Eu utilizo a plataforma do ProfChart, que é oferecida gratuitamente pela Liberta Investimentos. Então é uma plataforma bastante interessante de utilizar. Eu vou colocar aqui e mostrar para vocês como é que eu faço uma eventual ordem de compra. Então digamos que eu estivesse aqui pensando e olhando Movida 3, Move 3, que está trabalhando dentro de um belo canal de alta. A gente vê que a maior quantidade dos candles que existem neste ativo são candles brancos, portanto candles altistas, e pouquíssimos candles são candles dominados pela pressão de venda, pelos candles pretos. Isso num gráfico semanal, o que significa então que nós temos realmente a pressão compradora dominando este mercado. E aí eu vejo que o papel vem construindo aquilo que recebe o nome de tendência de alta, em que ele faz topos, certo? Esses topos são cada vez mais altos, então a gente tem uma sequência de topos e fundos ascendentes, o que significa de fato que é uma tendência de alta observada no gráfico semanal. Uma vez que eu tenha definido que sim, eu estou em uma tendência de alta no gráfico semanal e que, portanto, eu estou terminando um possível movimento de recuo para iniciar uma nova alta, eu posso dessa maneira cogitar o seguinte: olha só, se eu estou dentro de um movimento de alta, eu poderia pensar em considerar uma entrada na ruptura da máxima da semana passada, que está aqui marcada em 15,85. E eu poderia então colocar, eventualmente, se acontecesse essa ruptura, uma entrada e o meu stop, ou seja, meu risco máximo seria 14,70, por exemplo, que seria a mínima da semana anterior. Neste caso, então, como eu posso colocar a oferta de entrada? Isso se chama ordem start de compra. Uma ordem start de compra nesta plataforma ela é colocada da seguinte maneira: eu venho aqui com o botão direito do mouse exatamente em cima do preço que eu estou pensando em colocar a ordem. Aperto o botão direito do mouse e aparece ali a boleta compra stop. E daí eu coloco aqui, ó, pá. No que eu aperto boleta compra stop, imediatamente aparece essa boletinha que vocês estão vendo aqui. Com esta boleta aqui em mãos, eu posso daí determinar qual é o tamanho da minha posição. Então veja que eu estou considerando uma entrada, aqui no caso, na ruptura da máxima de 15,91 e meu stop em 14,70. Isso significa basicamente, se a gente colocar 15,91 menos 14,70, um tamanho de stop de R$ 1,21. O que significa que se eu comprar 1.000 ações, eu estarei arriscando nesta operação R$ 1.210. Então vamos colocar aqui uma operação de entrada possível com 1.000 ações. Neste caso eu coloco a minha oferta de 1.000 ações e aí eu vou colocar aqui o que seria a validade. Se eu quiser que seja válida somente por hoje, eu coloco hoje. Se eu quiser que seja válida ao longo da semana inteira, eu boto válida até cancelar. E no momento que eu boto válida até cancelar e coloco aqui essa situação, eu já consigo imediatamente dar a ordem de compra. Veja que a minha ordem entra ali, certo? Eu tinha que mostrar um outro detalhe antes. No momento em que eu coloco essa ordem, vejam que existem dois números a serem colocados aqui. Primeiro é o stop. Na verdade, o stop aqui está querendo te dizer
Alexandre, a partir de que preço, quando tiver um negócio acima desse preço, eu vou enviar a sua ordem de compra. Então esse é o disparo da operação. Mas ele vai me perguntar o preço. A que preço você quer que eu envie a sua compra? Você quer que eu envie a 15,92? 15,95? 15,96? Você vai ter que dizer qual que é o preço. Geralmente eu coloco 2 ou 3 centavinhos acima da ordem stop, porque pode acontecer realmente de ter um pequeno gapzinho, então eu deixo até uns 3 a 4 centavos acima para os papéis mais líquidos. E sempre válido até cancelar. E aí pronto, está colocada a oferta ali como vocês estão vendo, e essa oferta fica valendo por toda a semana. No momento em que acontecer da operação ser acionada, eu poderei então ligar uma outra forma de operação, que é o stop. Eu posso colocar aqui, neste caso, um stop, e esse stop, basicamente, ele vai trabalhar com um stop abaixo de 14,70. Então eu boto aqui 14,69. E aqui eu coloco 14,68, geralmente um centavinho abaixo. Tá? E uma vez que eu coloque o válido até cancelar, pá, a minha ordem stop fica colocada ali. De fato, então, acontecendo, se acontecer a ruptura, vai comprar, coloca meu stop aqui. E aí automaticamente eu posso projetar o que seria o alvo da minha operação, que é usualmente 2 vezes meu risco para cima. Meu alvo estaria aqui concentrado em 18,32, certo? Existe um tipo de ordem chamada ordem Stop Loss Stop Gain, em que você já determina o stop e o alvo. E aí você pode ligar as duas ordens e ela automaticamente já flui na sua operação. Infelizmente, através da plataforma do ProfChart, esse tipo de ordem não é possível de ser configurada. O ideal é que fosse, né? Se a gente já conseguisse colocar por aqui de cara, mas realmente não há essa possibilidade, tá? Que seria basicamente a ordem Stop Loss e Stop Gain. Tá? Seria perfeito se já pudesse fazer isso, mas não tem como, não pelo menos por aqui, tá? Pelo XP Pro antigo nós conseguimos, pelo Bull eu tenho que verificar isso, porque agora o Bull começou a trabalhar nestes últimos dias. Esta é a forma com que a gente consegue colocar nossas ofertas de entrada e saída. Quando a gente quer cancelá-las, a gente simplesmente aperta o X. Se eu quisesse, por exemplo, modificar a ordem, eu clico com o botão esquerdo do mouse e eu posso subir a ordem. Eu posso, se eu quiser afastar o meu stop para baixo, que é algo perigoso, eu clico com o botão esquerdo do mouse e eu vou arrastando para o novo ponto em que eu quero colocar o stop. Isso funciona de uma maneira extremamente fácil. Então eu posso ir ajustando as minhas ordens sem grandes dificuldades, da maneira como ficar mais atraente para o meu modelo de operar. Tá? Então essa forma de desenhar, essa forma de estabelecer as operações, ela é bastante interessante. Essa plataforma também tem uma coisa chamada Chart Trading, em que tu consegue definir estratégias aqui. Nessas estratégias, por exemplo, você consegue daí sim colocar as ordens de stop e de ganho automáticos. O problema é que elas não são válidas daí por mais do que um dia. Isso é mais para day trade daí. Mas aí tu vê que o stop já entra aqui, o stop loss e o stop gain já entram automáticos. Estão vendo? Então, nesse tipo de modelo, fica bastante interessante construir as operações de day trade dessa forma. E aí tu consegue ver mais ou menos quanto é que tu está arriscando. Se esse risco aqui for muito pesado para o tamanho da posição, eu consigo diminuir o tamanho da ordem até que fique confortável para que eu aceite eventualmente aquele tamanho de risco que eu vou estar correndo dentro da operação. Geralmente as operações que eu procuro trabalhar acabam tendo um benefício de 2 para 1 no mínimo. De 2 para 1 no mínimo. Tá? Eu tenho uma apresentação ali no YouTube, onde eu boto como eu desenho os meus alvos.
eu acho bastante importante que os amigos aproveitem para dar uma olhada nessa apresentação especificamente, como definir alvos dentro de um mercado. É uma aulinha que eu fiz há mais ou menos algum tempo atrás, quando teve um feriado aí, eu passei uma hora fazendo essa aula. E ficou uma aula bastante didática sobre como definir alvos dentro do mercado. Muito bem, meus amigos, vou finalizando por aqui para que o vídeo não fique muito longo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Vocês possam definir como planejar as operações de compra e venda de vocês. Essa plataforma, como mencionado, é a plataforma do Profit Chart, que é oferecida gratuitamente pela Liberta Investimentos para quem for cliente dela, para poder operar direto por esta plataforma. Um forte abraço aos amigos, espero que vocês tenham uma excelente semana de trading, tudo de bom para vocês e até mais.